Livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 7 a 11. Amém, irmãos? Assim diz a santa, bendita palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Os irmãos podem se assentar. Interessante que, de início, para a gente começar a mensagem, a gente já se depara com o apóstolo Paulo e, além de apóstolo, missionário Paulo, se não o maior missionário que a igreja primitiva já teve, dizendo que no começo de uma semana, ele se reunindo em Troade, ali para partir o pão, mas no dia seguinte já se preparando para ir para Mileto. Então nós encontramos aqui um relato de um servo do Senhor que não para de anunciar a palavra de Deus. Ele está no local e já está pensando no dia seguinte em ir para outro local anunciar a palavra de Deus. E se você fizer um estudo mais aprofundado das viagens missionárias de Paulo, você vai ficar assombrado e vai ficar maravilhado com esse servo do Senhor, que realmente implantava igrejas. E antes de partir para Mileto, o apóstolo Paulo, ele quer deixar algumas recomendações, ele quer deixar uma palavra de exortação para as pessoas, para os novos convertidos que queriam ficar ali em Troade. E durante essa sua exortação, Paulo se prolongou. Eu fico imaginando e fico pensando, talvez, o que Paulo deve ter falado naquela noite. Mas eu sinto aqui um servo do Senhor preocupado por estar deixando Troade. E a preocupação dele é deixar um alicerce bem forte para que a igreja realmente se estabeleça ali. Então, ele deve estar exortando o povo, falando novamente todo a respeito do plano da salvação em Cristo Jesus, relembrando as atitudes do servo do Senhor. E ele se prolonga, fala bastante. Aí a gente encontra aqui um personagem muito conhecido, Eutico, rapazinho jovem, novo, que está presente ali onde Paulo está pregando e senta-se em uma janela. Terceiro andar, algo alto. A gente pode pensar aqui no nosso prédio aqui, né? O prédio de educação cristã novo.
Você imagina nós estarmos lá no último andar, o pastor estar ministrando a palavra e alguém estar sentado no parapeito, naquela muretinha ali. Que coragem! Eu sou medroso para a altura. Algum tempo atrás, tinha um andaime aqui, e tinha que fazer algumas coisas lá em cima, e o Mateus Boiago falou para mim assim, sobe lá, Rô, amarra essa tábua. Eu falei, vai você. Eu não vou, não. E ele estava perto do casamento. A Jéssica, se a Jéssica visse a situação. Mas, meus irmãos, eu quero tirar algumas lições desse texto para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. E a primeira lição é exatamente esta, a respeito da prudência. Meus irmãos, esse jovem não foi prudente ao se sentar ali naquela janela. Primeiro, que todos nós sabemos, né, Dona Maria, que janela não é lugar para se sentar, né? Eu me lembro de quando era mais novo, quando era criança, e eu fui uma criança muito calma e serena. E certa ocasião, estávamos em casa e meu irmão estava sentado na janela, porque o sofá era embaixo da janela. E o meu irmão sentou na janela. E eu não tive dúvida. Eu empurrei meu irmão da janela. Mas eu segurei. A hora que ele estava caindo, eu segurei as pernas dele. E ele esbravejando comigo. E eu falava assim, eu vou te puxar de volta, mas você não vai bater em mim. Combinado? Foi sem querer. Lembro-me também quando nós estávamos na Cassiano Gonzaga, a igrejinha, e eu e meu querido irmão Daniel, nós tínhamos uma preferência por sentar perto da janela. Porque, não sei quantos se recordam da igrejinha, a igrejinha, ela tinha aquela janela que abria de assim, era uma janela grande, abria de assim, a gente puxava a correntinha e prendia embaixo. Quantos se lembra, seu Djalma? Lembra disso? Lembra, Evandro? Puxava a correntinha e prendia embaixo. O banco podia ficar lotado, a igreja podia ficar lotada. Acabava o culto, a gente saía. A gente nunca ficava preso dentro da igreja. Era a nossa saída de emergência. Mas ali era baixinho, né, meus irmãos? Esse jovem resolve sentar. Que altura que deve ser? Mais ou menos 3 andares, pastor? Uns 15 metros, mais. 9, 7 metros. 10 metros. Depois vocês entram em acordo aí. Meçam, por favor. Mas, meus irmãos, nós somos chamados a ser prudentes. E você vai me perguntar, o que significa ser prudente? Significa procurar evitar inconvenientes, evitar perigos. E por que eu estou trazendo essa palavra? E Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra para os irmãos nessa noite. Porque, meus irmãos, nós andamos e vivemos em tempos difíceis. Tempos muito difíceis. Onde o servo do Senhor tem que ser prudente. Há perigos e o mundo jaz no maligno. Muitos perigos. O trânsito tem sido um perigo, meus irmãos. Nós precisamos ser prudentes no trânsito. À noite, meus irmãos, tem lugar que não é bom você levar a sua família. O horário. Não é bom sair de casa depois de certo horário, meus irmãos. Nós precisamos ser prudentes. Meus irmãos, só tem um motivo para você arriscar a sua vida. É pelo Evangelho.
Se você for arriscar a sua vida pelo Evangelho, pela propagação da palavra do Senhor, você pode fazer isso, em amor ao Senhor Jesus Cristo. E você veja a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, o livro de Atos, quantas e quantas vezes os servos do Senhor arriscaram as suas vidas pela propagação do Evangelho. E não somente arriscaram. Se temos essa palavra aqui em nossas mãos nessa manhã, é porque muito sangue de servos do Senhor foram derramados para chegar até nós. Estivemos ontem comemorando o 31 de julho lá na Igreja Central, aniversário da nossa igreja, 107 anos da Igreja Nacional. E o pastor que esteve ministrando lá recordou de um fato histórico que não é comprovado, mas que muitos estudiosos acreditam que a morte de Pedro se deu através de... foi crucificado. E quando Pedro foi crucificado, ele pediu para ser crucificado com a cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus Cristo morreu. Meus irmãos, nós devemos ter ousadia para pregar o Evangelho de Deus. Não podemos ter medo de pregar o Evangelho de Deus, mesmo arriscando a nossa vida em amor ao Evangelho. Mas, do contrário, no dia a dia, no nosso caminhar diário, nós temos que ser prudentes. Afinal, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, eu deixo primeiramente essa palavra de exortação, principalmente aos jovens. Cuidado. Cuidado onde você vai. Cuidado o horário que você volta para a sua casa. Cuidado como você tem dirigido o seu carro. Não discuta no trânsito. Não brigue. Seja prudente, meu irmão. Fuja dos perigos dos dias atuais. E eles são muitos. Muitos mesmo. Na hora de entrar na sua casa, meu irmão, seja prudente. Não vá abrindo direto o portão da sua casa. Dê uma volta no quarteirão. Esse jovem não foi prudente ao sentar naquela janela. E nessa manhã Deus está falando conosco que nós devemos ser prudentes. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, o que ele diz? Capítulo 10, versículo 16. Que nós devemos ser prudentes como a serpente. Prudentes como a serpente. Como a serpente, ela é prudente, ela vai com aquela... a língua, né? Aquela língua é sensorial, né? É por onde ela sente cheiro. Por isso que ela tira o tempo todo a língua para fora. E ela vai sentindo o cheiro e vai daquele jeitinho se rastejando, com cuidado onde ela vai passar. Ela sente. Se tem um predador por perto, ela não passa por ali. Ela é prudente. Seja prudente. Seja prudente. Segunda lição que eu quero tirar desse texto, e é uma exortação muito importante para a minha vida e para a sua vida, é que nós não devemos nos cansar das coisas de Deus. Mas você vai falar assim, Rodrigo, a própria palavra de Deus está falando que Paulo se prolongou. Ele foi até meia-noite e depois foi até de manhã cedo. Ô, Rodrigo, cansa. Meus irmãos, você já percebeu que para muitas outras coisas a gente não se cansa? A pessoa vai lá, anda no shopping 2 horas, assistindo as vitrines, né? Vai olhando as vitrines, não cansa, né? Vai caminhar no Taquaral, dá uma volta, quase morre. Mas lá no shopping, olhando as vitrines, anda 2 horas, não cansa. Não cansa. Vai lá assistir um filme,
O filme tem 3 horas. Sai batendo palma, como chama? Avatar, né? Filme demorado. Que coisa linda! Que filme maravilhoso, 3D. Parecia que eu estava lá dentro do filme. Ai, não cansa. Percebeu? Fica no computador, né? Orkut, agora é Facebook. Olha que bonito. É bonito demais. Eu tenho agora Facebook, não tem ainda. A pressão é muito grande para eu ter essas coisas, viu, pastor? Vamos montar um Facebook, que mais? E-mail, fica lá. Ai, quando vê lá o reloginho do lado do computador, 3 horas da manhã, não estou cansado. Olha, agora chega na casa de Deus, pastor. Pastor demorou um pouquinho mais, ele prega meia hora. Ele pregou 45 minutos. Ai, esse homem não para. Esse homem está de brincadeira. O louvor cantou mais uma música. Louvor canta 3, cantou 4. Ai, é hoje. O Rodrigo está ficando louco. A gente se cansa muito fácil com as coisas de Deus. E não só se cansar, tem preguiça. Sabe o que é preguiça? Tem preguiça para as coisas de Deus. Gente, vai ter reunião de oração terça-feira. Você vai no culto à noite? Ah, mas já fui de manhã. Vamos no Iguatemi? Opa, estou pondo a roupa. Vamos lá. Vamos embora. Vai ligando o carro, já estou indo, amor. Não é assim? Não é verdade? Agora falou de estar na casa de Deus, buscando a presença do Senhor, fazendo as coisas de Deus, me dá uma preguiça. Meus irmãos, eu quero repreender em nome de Jesus essa palavra maligna que tem soprado no ouvido de alguns irmãos, que falando que se você for de manhã, você não precisa ir à noite. Isso é palavra maligna. Ou se você vai à noite, você não precisa de manhã. Não é assim não, meus irmãos. Domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana reservado pelos cristãos para buscar a presença do Senhor. É dia onde nós devemos estar aqui, na casa do Senhor, buscando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor. Não podemos, meus irmãos, nos entregar ao cansaço espiritual que tem abatido o povo de Deus nos dias de hoje. Não podemos aceitar isso para a nossa vida. Meus irmãos, se nós formos realmente analisar a nossa vida, nós fazemos tanto para tanta gente, por tanta gente, e tão pouco para Deus. Nós precisamos ter ânimo, precisamos estar despertados, desejosos de estar na casa de Deus, buscando as coisas de Deus, amando a sua presença. Eu tenho um exemplo para mim, de vida, já falei, eu gosto muito do Dori, é um irmão querido meu. O Dori gosta de estar na igreja, gente. Vocês precisam... O Dori gosta. Ele gosta de estar na igreja. Gosta de buscar as coisas. Eu não estou querendo envaidecer o Dori, não. Nem engrandecê-lo, não. Mas a gente tem que ser assim, a gente tem que gostar. E quando a gente estiver aqui, meus irmãos, a gente tem que ficar prestando atenção. Chegou na hora da palavra, eu percebo que tanta gente se desfoca. Meus irmãos, no sistema presbiteriano, o púlpito é colocado no meio. No sistema calvinista, o púlpito é colocado no meio, porque a palavra é o centro do culto. A ministração da palavra é o centro. E não é porque está o Rodrigo, não é para mim vai descer, eu quero todo mundo prestando atenção em mim. Não é isso não, meus irmãos.
É porque a palavra é o centro. É a hora que Deus está falando conosco. Opa, não, agora eu não vou conversar, dá licença. Eu tenho que prestar atenção. Olha, eu vou lavar o rosto. Eu preciso estar bem esperto, porque Deus quer falar comigo. Olha o privilégio, meu irmão, que nós temos. Deus querendo falar conosco. Usando o seu servo, através da sua palavra, ministrando aos nossos corações. Não podemos esmorecer como esse jovem. Precisamos estar atentos. Atentos para Deus. Atentos para a palavra do Senhor. Mesmo que demore, meu irmão. Mesmo que seja prolongado. Às vezes Deus quer falar com você lá no fim da mensagem. Finalizando, eu quero terminar trazendo a palavra que nós devemos nos decidir onde nós estamos. Porque, meus irmãos, quando nós estamos sentados na janela, como Eutico esteve, nós não estamos nem dentro, nem fora da igreja. Quem está dentro da igreja está aqui, ó, sentado nos bancos aqui, ó. Você está sentado na janela, além de você estar vendo as coisas da igreja, você tem a capacidade de olhar o que está acontecendo lá fora. Sabe quem senta na janela? É quem está dividido. Quem ainda não se decidiu. Que está com um olho para o mundo e um olho para a igreja. Um olho para o mundo, um olho para a igreja. Ai, será que eu entro ou saio da igreja? Quem está sentado na janela está vivendo isso. Hoje é dia de decisão. E é uma palavra de exortação, talvez uma palavra dura, mas é um dia de decisão. Escolheis hoje, Josué, escolhais hoje a quem servais. Você precisa escolher, meu irmão. Você precisa escolher quem você vai servir. Seus profetas de Baal ou se Deus. Você vai servir ao mundo ou servir a Deus? Você vai estar fechado com Deus, Deus será o centro da sua vida, do seu universo, ou não? Ou você vai estar no mundo? Lindo o que Josué termina falando, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Meu irmão, nessa manhã, que nós possamos sair da janela. Quem estiver na janela, saia da janela. Decida-se. Decida-se. Porque quando, e eu quero que você preste bem atenção aqui, eu já estou terminando. Quando o ser humano, ele adormece, preste bem atenção. Quando o ser humano adormece para as coisas de Deus, ele está fadado à morte eterna. Isso é muito sério. Quando o ser humano adormece para as coisas de Deus, ele está fadado para a morte eterna. Mas, meu irmão, quando há o despertar, quando Deus vai lá, puxa você, toca na sua vida e fala, filho, acorda, como Paulo fez. Foi lá com Eutico, vem cá, abraçou Eutico. Deus faz assim conosco também. Quando ele vai lá, nos abraça, acorda, filho, vem para dentro da minha casa. Ah, meus irmãos, o fogo do Espírito Santo começa a nos queimar por dentro. E nós temos esse desejo lindo e maravilhoso, esse desejo incansável, incessante de estar na presença do Senhor, buscando o Senhor, desperto para as coisas de Deus.
amando tudo que se refere ao Senhor. Que Deus vos abençoe. Que cada um saia daqui, nessa manhã, decidido. Não viver mais em janelas. Não viver mais arriscando a sua vida com coisas que não valem a pena. Mas que possamos sair daqui nessa manhã decididos em estar dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, amando as coisas do Senhor, buscando o Senhor de todo o seu coração. Amém? A igreja em pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada aos nossos corações nesse instante, Pai. Palavra que nos chama à decisão. Palavra que nos leva a ter uma vida de maior comunhão contigo, sem preguiça, sem sono, Pai, mas sim despertos pelo Santo Espírito de Deus para estar na tua presença, na tua casa, a todo instante te buscando com prazer e com amor no coração, Senhor. Toca o teu povo, Senhor. Toca o coração do teu povo, Senhor. Quebranta os corações que são duros, ó Pai. Que nós possamos amar estar contigo, Senhor. Que seja realmente o maior desejo da nossa vida estar com Jesus Cristo. Abençoa cada um aqui, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar.